Muito bem, querido vereador Silvio Humberto, seja mais uma vez muito bem-vindo, boa tarde. Estamos aqui no 105 às 12 da Rádio CAN. Boa tarde, Bruno, boa tarde, ouvintes. É um prazer retornar, há um tempo que nós não conversamos. É bom lhe ouvir e saber da sua audiência, né? Continua firme, não só informando, mas, acima de tudo, formando, que eu acho que essa é a grande característica da TV e da Rádio CAN. Sem dúvida, graças a convidados entrevistados como o senhor vereador, nós mantemos essa audiência, essa credibilidade. Já vamos de bate-pronto aqui, temos muitas questões a serem abordadas, a questão da cultura, a questão do dia de hoje, né, conhecido como Dia do Índio, sendo que já tivemos uma época onde todo dia era Dia do Índio. Hoje, não sei até que ponto poderíamos chamar, né, de Dia do Índio, mesmo que tenha um dia em homenagem a essa população tão importante que é a população indígena. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse tema, mas já quero aqui trazer a situação da cultura, vereador Silvio Humberto. Né? Sabemos o quanto que profissionais da área estão necessitados, carentes. Eles foram, muitos, né, da classe artística, foram os primeiros a parar e ainda sem previsão de retomada dessas atividades. Muito se fala aí de auxílio, de benefícios, tem lei Aldir Blanc, mas, enfim, ainda são poucos que têm acesso. E, recente, tivemos aprovado aqui o SOS Cultura. Eu gostaria que o vereador, que é tão ligado à causa, pudesse nos trazer um panorama atual da categoria e do que pode se esperar para os próximos meses e anos até. Olha, Bruno, eu diria assim que você retratou bem aí um diagnóstico do que tem sido a luta, né, desses trabalhadores e trabalhadoras de cultura, e também incluindo aí, embora sabendo que está dentro, mas os profissionais de eventos. De fato, foram os primeiros a parar e ainda não conseguiram retornar devidamente, porque enquanto não houver vacina, não tem, assim, você não vai poder aglomerar. E assim, a atividade cultural sempre junta a gente, né, do ponto de vista assim, presencial. E, assim, desde o ano passado, que nós temos, ainda na legislatura anterior, nós trabalhamos diuturnamente, né, para assim, encontrar os caminhos, né, juntamente com esses profissionais, de acolhê-los, né, porque foi uma atividade que, quando parou, as pessoas foram fazer N coisas, né? Muitos foram para a área de gastronomia, as pessoas foram se reinventando, até como uma própria característica da cultura, né, das pessoas que fazem arte. Literalmente, as pessoas já faziam sua arte para sobreviver antes da pandemia. Isso. E as pessoas foram se reinventando de diversas formas, e dá para perceber assim como assim as artes foram para o mundo virtual também, buscaram se reinventar nesse sentido, e também foram trabalhar para uma organização mais sólida da classe artística, porque tinha algo muito atomístico, né? Você tinha a coisa muito atomizada, e isso levava, de certa forma, as pessoas, cada um, estava todo mundo junto, mas tinha uma atuação muito individualizada. Então, o que nós observamos também nesse período, e aí foi fundamental para os ganhos, essa mobilização em torno também desses coletivos. Então, na área da dança, na área do teatro, na área da música, as pessoas foram estabelecendo coletivos, foram se juntando, né? E um exemplo disso foi a mobilização que ocorreu que levou o governo federal contra a produção artística, né? Reduziu o que era um ministério a uma secretaria de cultura, né? Lá no governo federal, e o esforço que foi construído a partir do projeto da deputada federal Benedita da Silva, e relatado de forma muito brilhante, com capacidade de articulação da deputada Jandira Fegali, atuação destacada da deputada Alice da Mata, da deputada também Alice Portugal, então, assim, que hoje é presidenta da Comissão de Cultura. Então, foi uma construção coletiva de várias mãos, né? Inclusive dos setores, assim, eu vou dizer da direita, né? Porque aí foi um leque que conseguiu assambarcar várias colorações, né? Então a gente virou aí um mosaico que deu condições de sair a lei Aldir Blanc com efeitos positivos. Eu participei, né, como ouvinte em
pública no ano passado, ou agora, no mês passado, né, promovido pela Comissão de Cultura, né, do Congresso Nacional, né, da Câmara de Deputados, e foi assim, importante ver os relatos e os resultados positivos e quanto eles estavam clamando para que o dinheiro que ainda que não foi gasto, esse dinheiro não só prorrogasse, mas como se tivesse uma lei Aldir Blanc II. Então, assim, isso demonstra capilaridades, né? Esse dinheiro, quando chega, que você consegue, além de produzir espetáculos, o que você movimenta em termos de produtos e serviços. Então, a cultura é um mundo, ela consegue movimentar, né? É o que nos permitiu, entre outras, né, ficar em casa. Porque como é que você assiste a TV sem ter um espetáculo? Então, aquilo ali todo é um mundo da cultura e de sua produção artística que consegue movimentar isso. E o que nós observamos aqui no nosso plano, desde quando se instituiu Salvador por Todos, nós tentamos, né, por meio de um projeto, primeiro por emenda, né, quando o projeto chegou, e depois por um projeto de indicação, tentar incluir os profissionais de cultura, né, para receber os R$ 270. Então, isso foi um processo, né? Você teve a versão Aldir Blanc, que aqui recebeu 18 milhões na Fundação Gregório de Matos, né? E aí eles fizeram, além do mapa cultural, fizeram mais, tem três prêmios, né? 3 premiações, uma delas de patrimônio, do professor Jaime, em homenagem ao professor Jaime Sodré. Então você teve na área de audiovisual, né? De artes cênicas. Então isso teve um conjunto aí, e teve uma atuação também destacada do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, nós conseguimos construir, tem cotas que serviu de base, de referência para outros municípios, e aí teve uma atuação também destacada, as nossas audiências públicas que nós buscamos realizar para fazer uma escuta, e isso se materializar nessas ações, né? E isso, de fato, se conseguiu aí, ainda tem ajustes para serem feitos, né? E com a prorrogação, possivelmente, isso ajuda, porque o próprio processo de pandemia, um certo desconhecimento da própria legislação, dificuldades na hora de execução, isso também são fatores que interferiram na própria aplicação de todo esse dinheiro da Lei Aldir Blanc. Então, assim, o governo municipal, quando há quase um mês atrás, diante desse clamor também, né, porque os profissionais, principalmente da área da música, só tinham recebido até então cesta básica. E o governo vem apresenta um projeto SOS Cultura, que um valor de R$ 1.100 dividido de 2 vezes, 550 o Tesouro Municipal vai garantir, mas os outros 550 é facultado ao Tesouro Municipal, e o Tesouro vai fazer também parcerias com a iniciativa privada, né? Eu acho que mediante também você poder a dedução do próprio ISS, né? E isso juntando isso, né, para que pagasse essa segunda parcela. Só que o SOS Cultura, no meu entender, ele tem 2 problemas. Primeiro, eu acho que o valor ficou aquém das expectativas e das necessidades da categoria. Né? Então, é como se o governo pudesse jogar um barco, o governo jogou uma boia, né, nesse mar de dificuldades que essa categoria se encontrava. E do outro, assim, ao limitar o cadastro, né, que aí você tem que ter o cadastro na Fundação Gregório de Matos e na Saltur, até o dia 18 de março. O que nós estamos recebendo aí já é um movimento de uma associação dos amigos dos músicos, né, que nos colocaram que tem 1.800 profissionais que não conseguiram se cadastrar nem na FGM e nem na Saltur. Então, agora, nossa luta, além de um projeto de indicação que nós fizemos para que esse valor de R$ 1.100, ou seja, que haja uma equiparação entre o Salvador, que os profissionais de cultura possam receber o mesmo valor que recebe, né, o profissional, o Salvador para Todos, né, porque a fome, né, dá meio-dia na casa de todo mundo, né, meio-dia para os profissionais de cultura, como é meio-dia dá na casa das pessoas que são do Salvador por Todos, né? Sim, claro. E eu acho que é possível se garantir isso, e também que tem que se fazer uma reabertura desse cadastro para incluir as pessoas, porque se você considera como deadline o ponto de final, o dia 18 de março, você vai estar deixando aí 1.800 pessoas
pessoas, são muitas famílias que dependem basicamente Claro, dos músicos, né? E essas pessoas não podem ficar só ao Deus dará, né? sim, E eu entendo também assim que esse dinheiro que é pequeno, que é um valor baixo, e tem uma regra de ouro da economia que, assim, quanto menor a sua renda, maior a sua propensão, que a gente diz assim, a você consumir. Você não vai poupar você recebendo R$ 270. uhum, Esse dinheiro volta para dentro da economia, para uhum, movimentar a economia. Seja você sim, comprando, que antes a ideia era que você podia comprar 2 cestas básicas e um botijão de gás, mas um botijão de gás, do jeito que vai batendo na estratosfera, certamente você não vai conseguir, do ponto de vista do poder real de compra desses R$ 270, não é o mesmo claro, do ano passado. claro, Então, assim, é preciso mudar a lógica, meu caro Bruno. Assim, é preciso que se coloque a dignidade na frente, ou seja, claro. esse valor dá para segurar a dignidade para os profissionais de cultura? Não dá. Eu acho que é possível a prefeitura fazer mais. Entendido. Para quem acaba de chegar, o nosso bate-papo é com o vereador Silvio Humberto, do PSB. Vereador, é isso. Para além da criação do auxílio, dessa força que seja aí, a atenção é para que chegue ao maior número de trabalhadores possíveis, né? Como o vereador acabou de falar, pelo menos 1.800 aí ainda aguardam, estão na expectativa aí, já assinaram que dependem, que não conseguiram, que precisam, seja por parte do governo federal, seja por parte aqui do âmbito municipal. E um momento, vereador, onde todos também estão sendo convidados, né, das suas casas aí, aquartelados, trancados em função da pandemia, a valorizarem a própria arte, porque o que seria de nós, até se não fosse a arte nesse momento, né? Como uma válvula ali de escape, como uma forma de termos aí, seja através do livro, seja através de um filme, seja através de uma boa música. Então, eu acredito que é um momento onde os artistas tanto estão precisando e é uma oportunidade que a própria sociedade tem de reconhecer, valorizar a arte e seus artistas. Eu acrescentaria, Bruno, que é uma oportunidade que a gestão municipal tem, né, Uhum, a partir dos números, a partir desses dados, a partir dessa experiência da Lei Aldir Blanc, que sim, demonstra cabalmente que a cultura ela não pode ser alcançada pelas ações. A cultura ela precisa ser um eixo desse desenvolvimento da nossa cidade, porque uhum, o que ela consegue movimentar, ela consegue gerar trabalho, emprego e renda. Então, na medida que você tem a cultura como um eixo estruturante, você perfeito. está assim, começando a pensar, né, fora da caixinha, Isso. porque nós não vamos apresentar alternativas, né, a esse período que eu espero que chegue logo, de pós-pandemia, mas que não chegará de imediato, se você não mudar a lógica, se não pode ser a mesma lógica anterior, quando no suposto período de normalidade, onde as comorbidades sociais, ou seja, as desigualdades sociais, eram a tônica. Então, se Uhum, nós queremos ter uma nova, assim, a emergência de um novo pensar, é preciso você começar a deslocar essa visão de que o econômico puxa o econômico. Você precisa ter outras vertentes, um outro eixo, e a cultura mostra isso na medida que você vê o universo que ela consegue movimentar, né? Você começa a pensar como, por exemplo, qual a relação que estabelece entre cultura e educação, porque você pode trazer os elementos da arte, por exemplo, para tornar as aulas remotas mais dinâmicas. Né? uhum. Se você bota dentro daquele eixo todo quadradinho ali, os alunos não se interessam. E quem que pode dar essa interatividade? É a produção artística, né? É o que Perfeito. vem desse mundo da cultura. Então, é uma forma de você mobilizar esses profissionais, né, que tem dentro da rede, por exemplo, da rede municipal, dos mais de 400 unidades escolares que nós temos distribuídas aí em 10 gerências administrativas, né, regionais, para você estimular as pessoas assim, as pessoas perceberem e nesse déficit que já é enorme na área da educação. Estou trazendo esse um exemplo de como, se assim, nesse pós-pandemia que você vai precisar atrair gente para a cidade, a cultura vai ter que ser assim, fundamental nesse processo de atração, mas para isso não é você pensar uma cidade voltada para quem vem de fora, mas na medida que você tem uma cidade voltada para os seus problemas internos, né? Voltado para trazer a dignidade, garantir dignidade à maioria da sua população, né, como Uhum. uma meta, mais do que uma meta, como um objetivo central, isso a cultura
é o meio, né? É o eixo estruturante disso. Então, eu acho que nós Claro, temos aí, na crise, nós temos essa oportunidade de se claro. repensar a cidade. E ainda mais quando falamos de um estado como a Bahia, né, de uma cidade como Salvador, berços, né, culturais. Então, a arte já está aqui em cada esquina e encontrar esses artistas, né, não é nada de outro mundo assim. Eles já estão aqui, eles brotam a todo tempo daqui. Então, Mas precisa se ser, se me permite, assim, claro, você precisa oferecer os meios e as condições, né? claro, perfeito. Porque, assim, por exemplo, nós somos a cidade da música, temos Isso. esse título, mas é só o título, Aham. né? Como nós tratamos esses profissionais de cultura? Uhum. Né? Quais são os espaços que nós temos de valorização, né, desses profissionais? Sim, Eu sempre, eu gosto de assistir, que você deve lembrar também, daquele filme Fama, né? sim. Lembra? Ali é a história de uma academia de artes, né? Qual é a Uhum. academia de artes que consegue envolver teatro, a música, a dança, né, o cinema, em um único lugar, como uma escola de formação? Né? E Uhum. isso numa cidade que tem, que assim, que diz que respira a cultura, teria que ter, porque isso é uma Claro. forma também de você. Isso é em Nova York. As pessoas Uhum. vão para lá, para ser um centro de excelência, você atrai as pessoas. Claro, Né? Então, Salvador precisava ter um lugar desse, né? com certeza, Potencializado. com Assim, já tem certeza. a ideia das escolas culturais, mas talvez você precise de um espaço com essa cara, porque Perfeito. isso é uma forma de, assim, você tem a experiência exitosa, por exemplo, da escola de dança da Fundação Cultural, né? Então, na medida que você junte isso em um espaço, né, agrupe isso, forme isso uma escola, como tem a Manuel Novaes, mas eu estou falando que você precisa ter algo assim que estimule essa Sim, juventude, assim, esse poder criativo, porque assim, a criatividade sem meios e condições é só uma pessoa criativa, mas que é só, assim, é como se você dissesse assim, você pode ter uma invenção, mas que não vira uma inovação, né? entendo. É um Claro, invento, né? claro. Então, se você tem criatividade, ela não é devidamente cuidada, não é devidamente estimulada, não recebe os meios e as condições, é só Perfeito. uma pessoa criativa. Perfeito. Um centro que esteja à altura do próprio título, né, de Cidade da Música Sim. e que esteja à altura do talento, né, dos seus artistas aqui locais, regionais. Com certeza, vereador, concordo aí contigo. Agora indo para uma outra questão, né, que a gente sempre tem muito a tratar, tratamos da questão cultural. Eu quero também ouvir a opinião do vereador a nível aí nacional sobre tentativa da iniciativa privada de comprar vacina, ainda muito do negacionismo, CPI, né, aí em andamento, quer dizer, na tentativa de se botar para andar, mas ainda com a tentativa de se blindar e desgastá-la antes mesmo dela começar. Eu gostaria de ouvir o vereador Silvio Roberto, que sempre tem algo a acrescentar e muito interessante a nível nacional. Por favor, vereador, como é que você está avaliando esse panorama todo? Olha, Bruno, infelizmente, eu digo que infelizmente porque essa forma de gerir o nosso país, né, de alguém que não está à altura dos nossos desafios, isso é algo que desde o ano passado nós estamos todos a falar. Né? Eu gostaria que tivéssemos à frente um estadista, porque uma visão de estadista, né, mesmo não sendo da minha coloração partidária, alguém minimamente com a visão de estadista significaria você salvar vidas, né? Porque nós estamos chegando perigosamente, infelizmente, se a gente seguir os números, né? Os dados estatísticos, nós vamos bater 400 mil mortos, né? Em breve. E isso tem a ver com essa forma negacionista que esse governo tem tratado, né, desde o início de chamar de gripezinha, que imaginar uma imunidade de rebanho, deixar todo mundo exposto e o darwinismo social, né? Os mais aptos e aptas sobreviverão. E o que nós temos observado, que cada um, de uma forma ou de outra, tem algum ente querido, né, que perdeu. Né? Eu perdi uma tia muito querida, tem uns 15 Sim, dias, sim, né? Já tinha as recentemente. comorbidades e, assim, ainda recebeu o tratamento, né? Mas não resistiu. E o que nós temos observado nas últimas semanas foi que as pessoas, que era o grande perigo, era assim, você não conseguir ter o tratamento adequado.
E nós vimos a postura do governo no ano passado, quando se começou o processo de se oferecer a vacina, ele fez uma completa inversão, disse, não, quem tem que nos procurar são os laboratórios, né? Não entendendo que ali você estava numa situação que era a demanda que estava atrás, literalmente, da oferta, né? Não era uma relação de vendedor e comprador, era quase assim, são poucas, né? E o Brasil hoje só tem praticamente, são duas vacinas que estão à disposição e ainda faltando numa operação conta-gotas, apesar dos esforços que a gente tem que dizer aqui do governo estadual e dos governos municipais, porque você termina atuando quando não há uma coordenação nacional. Então, isso nós temos observado, que a fala dos especialistas, dos epidemiologistas, têm dito, né, que daqueles que conhecem a saúde pública, o Brasil tem assim, uma estrutura para vacinar 2 milhões de pessoas, basta ver com a experiência com a gripe, né? E as vacinações da gripe, você chegar a vacinar as médias nossas são de 80 milhões de pessoas, né? Então, você tem capacidade para, mas você não tem o elemento, ou seja, não há vacinas, né? A semana passada interrompeu, né? A operação vai chegando aos poucos, porque não é mágica, não é perlim-plim-plim, você passou a mão, ou estalou os dedos e a vacina vai se materializar, né? Uhum. E sem falar que é um governo que nega, que além de negar a ciência, não realizar os investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação. Operou um verdadeiro desmonte, né, das universidades. Então, como é que você vai ter vacina? Como é que você vai ter o IVA? Né? Como é que você assim, vai aprofundar nas pesquisas sem você fazer um investimento em ciência básica, né? Então, assim, a gente poderia ter uma situação de excelência, né? Porque você tem os profissionais que aqui estão e tem esse esforço enorme desses profissionais, né? Para poder, assim, de forma abnegada, tanto dos profissionais que estão diretamente envolvidos no tratamento e daqueles que também são os pesquisadores, os que estão produzindo os dados, né? Sinalizando, né? Para que, assim, é preciso uma grande coordenação nacional para que, de fato, esse plano nacional de imunização venha você dar conta de um universo de mais de 200 milhões de pessoas, né? Claro. Então, assim, o que nós temos observado é que esse governo que começou com o discurso da desconstrução, o objetivo dele primeiro era desmantelar o SUS. A pandemia fez até o próprio ministro da Saúde, o primeiro, o Mandetta, porque ele tinha uma visão privatista também, a gente não pode esquecer, né? Mudar a sua postura porque era racional, né? Era um mínimo de racionalidade. Claro. E aí, antes que você deixa o ex-ministro, o Pazuello, que não deve nem ser chamado, qualificado como ministro, né? Assim como tem um presidente com P minúsculo, tem um ministro com M minúsculo. Né? E que, assim, ele saiu depois de deixar uma marca de mais de 200 mil pessoas. Né? Então, assim, só fazendo o que o chefe mandava. Né? Então, assim, é de uma irresponsabilidade, e mais do que em ser irresponsável, eu diria que, para mim, um grande problema reside na falta de empatia. O que é isso? Você se importar com o outro, literalmente não se importa com o outro. Então, ao não se importar com o outro, você acha que assim, é aquilo que eu vou usar a música de Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho. Sim. Ele só consegue enxergar o que parece com ele, que na verdade tem a ver com o clã. Aí você pergunta, em plena pandemia, o que adianta você fazer? Você está preocupado em fazer, você apresenta um decreto de armas, e você não vê uma propaganda, uma campanha nacional de estimular as pessoas não só tomarem a vacina, mas tomarem a segunda dose. Então, você tem um descompasso muito grande de alguém que acorda de manhã e, assim, pensando naquela visão do professor que o professor Hermógenes, né, que diz assim, a egoesclerose, alguém que é tão centrado em si, que só vê a si mesmo, né? Só se preocupa consigo mesmo. Sim. E não se importa com os outros. Então, o que nós estamos observando é que chega no limite, você deixa um vácuo. O Congresso, que não estava preocupado nisso, assim, ficou patinando muito. Eu ouço até as declarações
do ex-presidente do Congresso, Rodrigo Maia, aí dá vontade de sempre perguntar quem te viu, quem te vê, porque ele esteve ali à frente e ele sempre ficava contemporizando com o presidente da República. E depois sai você atirando. Né? De vez em quando fica dando fazendo algumas críticas que quando ele teve a caneta na mão, ele não fez, que é pelo menos colocar o projeto, os diversos pedidos que ele recebeu de impeachment, para colocar, então, a CPI que vai agora que vem aí para investigar, né? Diferente do que eles tinham, a minoria conseguiu reunir o número de assinaturas, ela tem mesmo é que a gente procurar investigar, porque assim, já tem um julgamento que vai ser dado pela história. Quando isso passar, você vai ter, já tem um presidente que já é classificado, né, no mundo como a pior administração em termos de pandemia, porque às vezes você pode fazer uma péssima administração, né, quando você não tem os meios e as condições, e se torna mais grave porque você tem os meios e as condições, né, você tem assim, institutos de pesquisa, você tem profissionais, né? Você esperou um ano passar, bater 200 mil mortes, para você estabelecer um comitê gestor, né? Onde você ia juntar Congresso, STF, né? A Presidência da República e mais um especialista, né? Alguém da sociedade civil, que era o beabá, que era o mínimo que você poderia ter feito há um ano atrás. Então, não é por falta de propostas, eu diria, é falta de vontade, é falta de perspectiva, né? De você entender, de você considerar o que é que realmente importa. Então, é assim, apesar dele, nós vamos ter que seguir, né? Nós vamos ter que agora esperar que as vacinas cheguem e, além das vacinas chegarem, né, as pessoas têm que saber que tem que continuar usando máscara, lavando as mãos, tomando todos aqueles cuidados que, há 2 semanas atrás, salvo engano, o presidente foi numa feira que entrar foi parado até pela vendedora porque ele queria adentrar sem usar máscara. Então, é um comportamento errático, são ações perversas, onde você realiza, por exemplo, uma mudança do ministerial, aí você pergunta como essa mudança ministerial que foi proposta impactou quais são os impactos disso na redução do número de mortes, numa melhor administração da pandemia, a não ser trocar o ministro, né, da saúde, mas o resto, né, que você imagina, já deveria ter sido trocado assim, de uma ação desastrosa da política diplomática brasileira, que impactou negativamente na chegada das vacinas com a Índia, com a própria China, né? E a postura retrógrada, né? A postura ideológica retrógrada da diplomacia brasileira, do ministro-chefe, né, da diplomacia brasileira, o grande chanceler, que, na verdade, não merece nem esse nome, porque já foi considerado pelos pares, e assim, se tem de um lado o Rio Branco, você tem o que saiu, o Araújo, como o pior. Né? Então, assim, quem foi o pior de todos os tempos? Ernesto Araújo. Né? E aqui alguém também de carreira. Então, é importante que a população entenda que as coisas estão juntas, né, interligadas, e que o governo está fazendo uma escolha política. A escolha do governo em trazer o kit Covid, né, as ivermectinas da vida, etc., tratamento precoce, isso é uma escolha política. Porque, assim, a política escolhe a técnica. Isso é um exemplo, né, que você poderia fazer uma outra escolha, aquela que a maioria dos cientistas, né, tem falado que a postura deveria ser outra. Né? Não é você chegar à frente e, em número de... Você praticamente não ouve, ou você vai contar nos dedos, às vezes, que saiu alguma expressão de quem aí está, de solidariedade com as pessoas que perderam com as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos. É muito então, pelo não contrário, sai uma palavra de acalento. Não, muito pelo contrário, né? Muito O pelo que se contrário. ouve é deixa de mimimi, vai chorar até quando? Vereador, agora, infelizmente, nosso tempo está chegando bem ao finalzinho, mas eu quero me despedir com as considerações finais do vereador Silvio Humberto em relação ao chamado Dia do Índio, né? Será que em um momento onde tanto se desmata a Amazônia, tanto se persegue a nossa população indígena, há algo a comemorar, vereador?
Olha, esse é um momento que eu diria que esse dia 19 de abril, né, que é, assim, para além da crítica ao dia 19, que algumas pessoas dizem, né, e acertadamente, todo dia precisa ser o dia do índio, todo dia é luta indígena, porque todo dia tem sido dia de luta das populações indígenas, e aqui meu respeito aos povos indígenas, a minha solidariedade às lideranças indígenas que têm sido perseguidas, mortas, né, nesse país, né, em solidariedade com o povo tupinambá na sua luta no sul da Bahia, pela preservação das suas terras, do seu jeito de viver, né? E diferente do que pensa o presidente, que em 2020, em janeiro de 2020, ele declarou que os índios, né? O índio é gente que nem nós, evoluiu que é gente que nem nós, assim foram as palavras dele durante a posse, né? O anúncio do vice-presidente Hamilton Mourão para ser o coordenador, o chefe do Conselho da Amazônia, né? Então, assim, é um governo que tem sido claramente a favor do desmatamento, né? A favor da mineração dos territórios indígenas, né? E contra a demarcação das terras indígenas e quilombolas. E eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso ancestral, porque os povos negros, quando saíram para as matas, fugindo dos horrores da escravidão, foi de fundamental importância essa aliança com as comunidades indígenas. Sem os donos da terra que conheciam os caminhos, nós não sobreviveríamos. E aqui, assim, essa luta que você tem aqui, a Bahia é o terceiro estado, né, em termos de população indígena, né, aí saudar aqui as lideranças, a Anaí, o movimento dos povos indígenas que, por exemplo, nessas últimas eleições, Bruno, eles conseguiram eleger cerca de 15 representantes entre homens e mulheres, né, vereadores e vereadoras nessas últimas eleições. Então, assim, você tem, assim, que a gente tem aqui a destacar também cada vez mais a crescente participação dos povos indígenas nas universidades, e aqueles que já enxergaram isso como uma forma de compartilhar de forma horizontal esses conhecimentos, né? Não imaginar que os índios, as populações indígenas estão lá para receber o conhecimento, né, da universidade, mas tem uma possibilidade de trocas enormes em diversos campos que aí estão, né? A necessidade, por exemplo, na minha universidade, dos investimentos na área das moradias, né, indígenas, que você tem que criar umas moradias adaptadas, como tem que ter feito a Universidade Federal do Recôncavo. Então, você tem possibilidades. Eu vejo esse momento como um momento de reflexão, né, para a continuidade da luta, né, pela autonomia, né, a autodeterminação dos povos indígenas, né, é aquela coisa, nada sobre nós sem nós, né? A luta pelo direito para uma saúde de qualidade, uma educação indígena de qualidade, então, principalmente pela demarcação das terras indígenas e por garantir condições condições de sustentabilidade socioeconômica, né? Então, esse é uma disputa e a gente tem que ter que está aí na sociedade, mas, acima de tudo, a sociedade precisa, para que o dia 19 vire todo dia precisa ser dia de índio, é de fundamental importância a participação da sociedade civil, né? É para além de pintar as crianças no dia, lembrar como o dia que tem que pintar o rosto, dizer assim, não, é algo que você tem que se manifestar diariamente, tem que se solidarizar diariamente. Nós não teremos uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva quando não tiver igualdade para valer. Então, é de fundamental importância, assim, repito, assim, esse aquilombamento com as populações e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas em nosso país. Gratidão, querido vereador Silvio Humberto. Eu sempre digo e não canso de repetir que um papo contigo é uma aula. Eu muito feliz em tê-lo mais uma vez como representante do povo nessa honrada Câmara. Volte sempre. Estamos aqui de braços e microfones abertos. Obrigado, Bruno. Eu agradeço aí também, assim, você pela sua audiência. Você sabe o que facilita a boa resposta são boas perguntas, né? Você, como
fazendo as boas perguntas que nos possibilitam poder navegar com uma certa tranquilidade, né? Então, eu que agradeço as perguntas e sempre me colocando aí à disposição. E que as pessoas, quem puder, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus familiares, usem máscara, lavem as mãos, lavem os alimentos, né? Esses cuidados são básicos. Lembro aqui de Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então, vamos fazer o nosso combinado para que a gente não morrer. Então, um grande abraço, com muita saúde para todos. Combinado. Combinado assim, vereador. Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. Tchau.